Pessoal, bom dia. Hoje, 14 de março de 2025, Rodrigo Zampoli Pereira, advogado. Nós vamos multiplicar o nosso conhecimento a respeito da justiça do trabalho, do direito do trabalho, processo do trabalho e direito constitucional. De antemão, eu aprendi muito direito constitucional junto à justiça do trabalho, certo? Então vamos lá. No ano de 2008, um cliente me procurou, tá? E olha bem, a questão dele não era relação de emprego, ou seja, não era relação de você questionar férias, 13º, salário, 1/3 de férias, não era nada disso, tá? Era relação de trabalho, era a respeito de comissão, tá? E a Justiça do Trabalho, em 2008, naquela época, eu acredito que nesse caso específico ainda, depois nós vamos falar disso daí, nesse caso específico ainda, que não tem relação de emprego e sim relação de trabalho, ou seja, qual que é a diferença? Relação de trabalho, em tese, é comissão. Relação de emprego é CLT, é Consolidação das Leis do Trabalho. E nós não fomos discutir isso aí, CLT, tá? Nós fomos discutir só uma diferença de comissões, né? E aí ele me explicou a situação e tal, ele tinha documentação, e só que eu falei para ele, eu sabia mais ou menos da situação dele, e falei, ó, você já, antes de começar o processo, você já tem um problema grave. Ele falou, qual que é? Ele falou, o negócio é o seguinte, o escritório que vai defender essa empresa aqui, a filha do dono do escritório é casado com um desembargador trabalhista do tribunal desse estado aqui. Então, se a gente ganhar aqui na nossa cidade, provavelmente, né, por uma coincidência muito grande, provavelmente vai cair para o genro desse advogado, né? E esse processo andou, teve a oitiva das testemunhas e tudo mais, o meu cliente saiu vencedor, tá? Na época, ele ganhou R$112 mil, e vocês vão entender por que eu estou falando em valores, tá? Muito bem. Aí a outra parte recorreu. Eu liguei para ele e falei, o que é meu eu quero, pode recorrer também, que era um valor bem acima desses R$112 mil aí, tá? Aí nós recorremos, certo? E aí o que acontece? Mas quando ele me procurou, tá? Ele falou assim, tá, mas se cair na mão do genro do advogado lá, como é que faz? Não tem o que fazer? Eu falei, tem, nós vamos ter que entrar com a exceção de suspeição, que ele é suspeito em julgar, né? E na época era tudo processo no papel e tal. E aí, o que aconteceu? Nós ganhamos, né? E aí, eles recorreram, nós também recorremos. Adivinha para quem caiu? Pro genro do advogado. É muita coincidência, mas tudo bem. Aí eu peguei, e o genro do advogado, o sogro do desembargador, que é o advogado, ele não participou, ele ficou atrás da cortina. Entendeu? Ele não participou do processo, foi uma outra colega que participou, né? Inclusive, ela era a filha do dono da empresa, certo? Muito bem. O que aconteceu? Bateu lá no tribunal, caiu pro genro do advogado, né? Que era o desembargador. Eu, meti uma exceção de suspeição nele. Na época, eu peguei, aonde que foi o cerne da questão na exceção de suspeição? Eu peguei o endereço que estava no rodapé da petição deles, certo? E peguei as páginas amarelas e o telefone batia com o endereço. E o telefone estava no nome do advogado, entendeu? Aí bateu lá em cima lá, bateu pro homem lá, pro desembargador, que era genro desse advogado, aí ele se declarou suspeito. Não foi nem pro colegiado, ele mesmo se declarou, beleza. Aí tá, aí distribuíram para uma desembargadora lá. Uma mulher, distribuíram para ela. Muito bem, marcaram o julgamento, eu cheguei para ele e falou, a situação, você sabe que é grave, assim assado, tem que ir lá no tribunal, na capital do estado, fazer sustentação oral, defesa. Aí peguei e fui lá no tribunal, ele pagou, custeou tudo, minhas despesas, tudo mais, não é despesa, né, é investimento. Aí ele custeou tudo, isso daí. Aí fui lá, fiz a sustentação oral, manteve a decisão de primeiro grau. Falei, beleza, né, tudo certo, muito bem. Aí a advogada, colega da parte contrária, entrou com um recurso chamado embargos de declaração. E essa desembargadora, ela pegou e não abriu vista para eu rebater, quer dizer, ela não deu, ela é obrigada por lei a abrir vista para eu ver o que a ampla defesa e tudo mais, tá na Constituição Federal e tudo mais, para eu ver o que eles estão falando. Beleza, não abriu.
De repente, o que aconteceu? O meu cliente, que eu falei, por isso que eu falei em valores, ele tinha, em primeiro grau na cidade dele, ele ganhou 112 mil reais. De repente, que esses embargos de declaração que julgaram, ele ficou devendo no processo. 3.500 reais ele ficou devendo, ou seja, ele ficou negativo. Ou seja, ele dormiu com 112 mil reais no bolso, isso eu não estou computando juro, nem correção monetária. E acordou devendo 3.500 reais no processo. Ó, beleza, hein? Aí você vai falar, Rodrigo, você tá viajando na maionese, você viu isso aí na internet, nos canais de televisão. Não. Processo que eu participei, certo? Beleza. Aí cheguei pro cliente, né? Falei, ó, tem forças ocultas por trás disso daí. Falou, ó, meu, você guarda dinheiro, porque na época nós vamos entrar com recurso de revista para ir pro Tribunal Superior do Trabalho, lá em Brasília. Tá? Só que o recurso de revista não sobe, só sobe através de agravo de instrumento. E na época tudo no papel, um processo enorme e tal, né? Mais de 1.000 páginas esse processo e tal. Aí eu fiz o recurso de revista, coloquei a tese lá, muito bem. Subiu, graças a Deus subiu. Chegou lá no TST, caiu na mão do ministro, tá? Que ele trabalhou nesse tribunal lá. Só que eu não tinha nada que desabonasse ele. Nada que desabonasse. Então eu entrar de exceção de suspeição, falei. E aí eu entrei no Conjur, que é um site consultor jurídico, e tinha uma notícia lá que esse relator, esse ministro que caiu na mão dele, ele era favorável à nossa tese. Favorável à nossa tese. Mas eu liguei pro cliente e falei, ó, marcou o julgamento lá em Brasília, tem que ir lá fazer sustentação oral. Nós estamos perdendo, você está devendo 3.500 conto no processo, né? Isso eu tive que acalmar ele, quando, ó, é um negócio louco, muito bem. Mais de 1 hora acalmando o cliente no telefone, beleza. Aí, o que aconteceu? Marcou esse julgamento e tal, eu fui para Brasília, né? E aí chegou lá, o ministro não ia nem conhecer do recurso. Nessa época, foi 2012 que eu estive lá em Brasília. Se eu não estou enganado, foi dia 19 de setembro de 2012. Esse processo marcou positivamente. Se não me falha a memória. Aí, na época, o relator falava qual que era o posicionamento dele e depois o advogado fazia a sustentação oral. Na época aconteceu isso aí. Aí ele falou, ele nem conhecia do recurso, certo? É muita coincidência também, né? E aí eu entrei na parada, entrei no jogo ali, como diz Luiz Carlos Prates, jornalista gaúcho, mas mora em Santa Catarina. Ali eu babei na gravata, tremi o beiço, certo? Mas fiz ali uma defesa que uma vez no almoço, numa linda cidade chamada Canarana, Mato Grosso, o cara falou assim pra mim, disse que ele ouviu essa expressão no Tocantins. Eu não conheço Tocantins, mas disse que eu fiz a sustentação oral com os ministros, até esbugalharam os olhos, assim, ó, esbugalharam os olhos, não é os olhos, né? É os olhos mesmo, entendeu? Tudo prestando atenção. Aí tá, beleza, né? Aí falei da notícia no Conjuro e tudo mais, falei que tinha forças ocultas por trás. Aí o revisor, o outro ministro, puxou divergência com o outro, falou, não, realmente tem razão aí, tá. Ou seja, ganhamos o processo por 2-1. Nesse dia, estava julgando no Supremo Tribunal Federal o mensalão. Eu assisti, eu tive lá no plenário do Supremo Tribunal Federal, eu assisti. Eu não vou aqui, as pessoas já pagaram suas penas, mas eu lembro no nome de 2, mas não vou falar também, né? Lá no Supremo, um era de uma igreja, né? Eu não vou falar, era o bispo, mas não vou falar, porque ele já pagou, né? Então, o outro era o tesoureiro do PTB e o outro eu não me lembro o nome, tá? Mas aí voltando, aí terminou o julgamento lá no Tribunal Superior do Trabalho, isso foi de manhã. Eu estive lá no Supremo à tarde, tá? Depois das 2 da tarde. E aí o que aconteceu? Terminou, aí tem um corredor enorme lá do Tribunal Superior do Trabalho, é um tribunal lindo mesmo, muito bonito. E aí tinha um café lá, eu fui tomar um café e de repente eu escuto me chamando. E olho para trás, eram 3 pessoas. E os 3 de terno e gravata, certo? Os 3 de terno e gravata. E aí ele
eles me deram parabéns e tal, e dois deles eram policiais federais. A hora que eu vi na lapela aqui do terno dele, que era Polícia Federal, e ele abriu o terno, e aí eu vi o canhão aqui guardado, aqui o canhão e o como é que se diz? O crachá dele aqui da Polícia Federal, e o outro também abriu, eu vi o canhão do bichão aqui assim, ó, que eles dão escolta pros ministros, entendeu? Aí me deram os parabéns e tudo mais, e um dos policiais, o mais falante, ele falou assim: ô doutor, eu tava vendo a hora do ministro mandar te prender. Eu falei: mas por que prender? Só porque... Não, porque você foi enfático. Então, só que eu falei: então, mas a tribuna é o solo sagrado da advocacia, né? Mas se ele mandasse me prender, eu ia mandar prender ele também. Vocês iam prender, eu não sei, mas que eu ia dar voz de prisão. Mas do quê? Eu falei: abuso de autoridade. E tal. Mas graças a Deus, o ministro teve um papel de estadista, ele entendeu a situação e nós viramos. Foi 2-1, nós viramos, tá? E esse vídeo, para não ficar muito longo, eu vou marcar um outro vídeo a respeito disso daí. Para isso aí foi o processo de conhecimento, nós ganhamos. O próximo vídeo eu vou falar a respeito, tá? Eu vou falar a respeito do cumprimento de sentença desse processo aí, tá? Que está lá no artigo 186 do Código Tributário. Mas se você tiver uma demanda dessa relação do trabalho, presta atenção aí nas jurisprudências do Supremo Tribunal Federal que estão saindo. Vamos lá. Reclamação 53.688, é um agravo regimental do Rio de Janeiro, certo? Recurso extraordinário 958.252 de Minas Gerais, tema 725, ADPF 324.524, ação declaratória de constitucionalidade 48, ADI 3961 e ADI 5625, ADI 5835 do DF, ADI significação direta de inconstitucionalidade. E recurso extraordinário 688.233, tema 590, tá? Porque o que acontece aí? Tá tendo uma jurisprudência forte do Supremo, por exemplo, um representante comercial. Se você for litigar na Justiça do Trabalho requerendo vínculo, o Supremo está derrubando tudo, tá? Então presta atenção nessas jurisprudências do Supremo aqui, que você não está indo nem para a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho já está se declarando incompetente para julgar esses casos, está indo para a Justiça Comum, tá? E aí qual que é a diferença aqui? A diferença é que, porque a questão da diferença do processo que eu participei, o Supremo está entendendo, se um representante comercial que é autônomo, ele requer o vínculo, não é na Justiça do Trabalho que se discute mais, tá? É na Justiça Comum. Mas aí agora o cumprimento de sentença, eu li aqui o acórdão, que é muito grande, o acórdão da reclamação, primeiro que eu falei, do RE, é acórdão de 270 páginas, 315 páginas, os demais eu não estudei, mas esses dois eu estudei, então presta atenção nisso daí, pra você não cair numa fria, tá? E ação direta de inconstitucionalidade, dá uma olhada lá no artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal, tem efeito vinculante, vai lá, tá? Vai ter um próximo vídeo aí, para terminar essa questão aí, que foi um processo bonito mesmo, cumprimento de sentença, tá? Foi um negócio assim que o meu cliente chegou por último, artigo 186 do Código Tributário Nacional, entendeu? E o Tribunal Regional Federal da Primeira Região mandou entregar o dinheiro para o meu cliente, entendeu? O dinheiro estava com a União e meu cliente teve preferência. Meu cliente não, é o que a lei fala, artigo 186 do Código Tributário, tá? Isso aí foi o processo de conhecimento. Próximo vídeo nós vamos terminar essa questão aí a respeito do cumprimento de sentença, que é para o cliente receber a pagodeira dele, a verba alimentar, tá bom? Forte abraço, muito obrigado, fiquem todos com Deus, tá? Tchau.